Programa ADVJus. Oferecimento. Quali System Informática. Automação e serviços para a área do direito. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. Camisaria Italiana. Há 10 anos vestindo homens de atitude e bom gosto. Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando mais um ADVJus. Com imensa satisfação, hoje estamos recebendo o delegado Dr. Jorge Amaro Cury Neto. Dr. Jorge Amaro vai falar a respeito da profissão de delegado de polícia. Nós vamos fazer um ligeiro break e voltamos já já. Aguarde, por favor. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Ligue 3965-5158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado. Ambiente agradável e tranquilo. Espaço para leitura e cafeteria. Parcelem até 10 vezes sem juros e entrega em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Visite-nos em 2 endereços. Otto Bens, 1201 na Ribeirânia e Duque de Caxias 1258 no centro. 3636-1375. Legal, iniciamos então o ADVJus de hoje. Dr. Jorge Cury, eu quero agradecer a sua presença. É uma satisfação imensa recebê-lo aqui no ADVJus. Muito obrigado, a satisfação é toda minha, doutor Marco, pelo convite, pelo espaço. Pois não. Parabenizar aí o trabalho da ADVJus, que é um canal aí de todos os operadores do direito, né? Isso mesmo, doutor. Para compartilhar as experiências, motivar novos profissionais. Sem dúvida, doutor. E realmente é um grande orgulho e satisfação estar aqui. Isso mesmo. Doutor Jorge, quantos anos já de profissão de delegado de polícia? Pois é, falar em data nem sempre é muito bom, né? Verdade. Mas eu agora, dia 21 de abril do corrente ano, eu completo 20 anos na carreira. Pois não. Já passaram 20 anos, eu entrei em abril de 93. Certo. E com muito orgulho, muita satisfação, estamos trabalhando e tentando aí desenvolver da melhor forma possível. Pois não. Doutor Jorge, quando foi o momento que o senhor falou assim, bom, eu vou ser delegado de polícia? Teve aquela fase da faculdade e tal, né? E quando foi o momento que o senhor decidiu que o senhor ia fazer o ingresso na Secretaria de Segurança Pública? Eu sempre tive uma afinidade com a parte da investigação criminal, né? Sempre no decorrer da faculdade, as matérias de direito penal, processo penal, direito constitucional, sempre já me destacavam aqueles assuntos interessantes. Certo. No meio da faculdade, eu decidi prestar para escrivão de polícia, Pois não. justamente para aprender o exercício da profissão. Certo. Então, fiz o concurso e fiquei um tempo como escrivão de polícia, mexendo no cartório, os documentos do inquérito policial, portaria, auto de flagrante, boletim de ocorrência, oitivas. E aí, por uma questão de distância, eu fui destinado a Santo Antônio da Alegria, Certo. eu precisei pedir exoneração para terminar a faculdade. Voltei, concluí a faculdade e já imediatamente me inscrevi no exame da OAB, Sim. que eu fui aprovado em janeiro de 93, graças a Deus, uma honra. Ainda naquela época era o exame oral. Isso. Da OAB. E eu já havia me inscrito no concurso para delegado. O primeiro não fui aprovado, Sim. mas na sequência abri um segundo concurso. Aí eu fui aprovado e 8 meses depois de formado eu já estava aprovado.
para exercer a profissão. Dr. Jorge Cury, com certeza, é mais uma autoridade que lá no finalzinho da carreira vai voltar para os braços da advocacia, com certeza, né, Dr. Jorge? Sem dúvida. Doutor, o senhor acha que atualmente o delegado de polícia, ele tem assim uma remuneração condizente com a responsabilidade que ele tem? Olha, infelizmente ainda há um déficit muito grande, há uma diferença enorme entre os estados. A Polícia Federal brasileira, né, o delegado federal, já conseguiu um reconhecimento... Um patamar diferente. Um reconhecimento proporcional à atividade que exerce, né? A responsabilidade, a tarefa, os perigos. Mas aqui em São Paulo ainda estamos aquém do que o povo paulista merece e do que o profissional merece. Eu sinto que há uma sensibilidade do nosso governador em verificar esse déficit que é antigo, e quem sabe aí nos próximos meses aí, ou anos a gente conseguir uma valorização financeira, que ela não deve ser o primeiro objetivo do profissional, mas nós sabemos que todos temos família, temos filhos, e você precisa de uma remuneração compatível para ter uma vida digna. Sim. Então, até para atrair bons candidatos, para que a carreira seja realmente valorizada, é necessário um salário compatível. Sim. Todos que entram no serviço público têm noção, têm consciência que não vai ficar milionário. É realmente uma profissão que você sabe que vai ter um salário fixo. Mas, por outro lado, você tem que estar consciente para trabalhar em paz, que você vai ter condição de pagar todas as suas contas, né? As obrigações, né, doutor? Não é mesmo? Doutor, uma coisa muito importante também é o profissional ter aquela consciência dele, apesar de ele estar exercendo um quadro público, ter aquela estabilidade, ele deve também estar aí de acordo com a lei, se atualizando, se aprimorando também na profissão, através de uma pós-graduação, de cursos, não é assim? Isso que você tocou, doutor Marco, é extremamente importante para todas as carreiras do direito e todas as especialidades, né? Às vezes a pessoa fala, entrei no concurso público, acabou, né? Até eu vejo algumas pessoas que estão com o código do concurso ainda, né? Então isso é um grande engano, um grande erro, porque você tem que buscar o aprimoramento intelectual, profissional, atualização de leis. Verdade. Eu tive a oportunidade de fazer o mestrado, paguei com o meu bolso, com muita dificuldade, mas só engrandeceu meus laços para você, o magistério, e para você estar realmente atento às mudanças do legislador. E sem contar que abre a visão do profissional, né, doutor? Não tem dúvida, porque você se depara com outros profissionais, os professores trazem novos conceitos, e você vê que aquele mundo que você está vivendo, ele tem conexão com outras esferas, com outras coisas. Né? Então, é fundamental. Nós temos na polícia a Academia de Polícia, que é como se fosse uma universidade do policial. Certo. Nós elaboramos lá desde concursos públicos, né? Agora hoje em parceria com a VUNESP, e cursos de formação e de aperfeiçoamento. Treinamento, capacitação. E já temos há 3 anos uma pós-graduação em Direitos Humanos, que dá uma especialização lato sensu para policial. Ele fica 1 ano e meio estudando, tem que fazer um trabalho de conclusão com metodologia, e já vai estimulando os colegas à pesquisa, ao estudo, né? Isso é muito importante, né? Não há sem dúvida nenhuma, um grande avanço na polícia, né? Só de ter essa possibilidade do profissional fazer aí uma pós-graduação, sem dúvida nenhuma, podemos considerar assim um avanço, não é isso, doutor Jorge? Sem dúvida. O ADV Jus vai fazer um ligeiro intervalo, mas vai voltar já. Aguarde. A ARP, a Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Ligue 39655158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado. Ambiente agradável e tranquilo. Espaço para leitura e cafeteria.
Parcelem até 10 vezes sem juros e entregue em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Visite-nos em 2 endereços. Otto Bens, 1201 na Ribeirânia e Duque de Caxias 1258 no centro. 3636-1375. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234 2720. Ok, voltamos então com o assunto, a profissão do delegado de polícia. E honrosamente hoje recebemos a presença do Dr. Jorge Cury Neto. Dr. Jorge, o delegado de polícia, ele tem uma responsabilidade enorme e normalmente a gente nota uma pressão social quando ele está presidindo um inquérito de grande repercussão social. Aquilo realmente traz um desgaste ali e tal, é difícil. Num caso assim, ele tem o apoio necessário dos seus superiores, doutor? Realmente, a investigação policial, né, que é a nossa principal função, a apuração das infrações penais, ela traz um desconforto. Certo. Ninguém quer ser investigado. Ninguém. Então, ela traz um desconforto e casos de repercussão que comovem a população, realmente é muito difícil você trabalhar porque todos querem saber os passos da investigação. Quais são os passos? O que você descobriu e você tem toda essa carga em cima do caso. O mais importante, a pressão existe, evidentemente. O mais importante é o trabalho na busca isenta da coleta da prova. Sim. Porque se você trabalha com isenção na coleta da prova, a pressão ela se torna menor, porque você traz um profissionalismo que diminui essa pressão. Agora, por outro lado, há um anseio do delegado de polícia de conquistar as prerrogativas que o Ministério Público e o Judiciário têm, que é a inamovibilidade, a irredutibilidade de salários, né? Todas essas garantias constitucionais que eles têm nos trariam maior independência funcional. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. O que talvez seria um fator que quem ganhará é a própria população, né? O Estado Democrático de Direito. Sim. Então, realmente, existe a pressão? Existe. Agora, cabe também ao profissional saber se comportar diante disso. Conversar com seus superiores, estar afinado com a linha de investigação que vai ser travada, saber o que pode comentar com a imprensa naquele momento ou não, né? Tem coisa que você pode adiantar, tem coisa que tem que aguardar, tem coisa que tem que ser ainda confirmada. Então, realmente há um dinamismo enorme nesse fator aí. Tem que ter tudo uma parcimônia, não é isso, doutor? Existem muitas atividades no exercício da atividade do delegado de polícia. Quais o senhor já passou? Quais o senhor destacaria? Eu estou me reportando também porque existem muitas atividades administrativas, doutor. Certo. Bom, a principal atividade nossa é a investigação criminal, né? Pelo nosso próprio contexto constitucional e processual, a persecução penal começa com a investigação que nós desenvolvemos. O Ministério Público tem acompanhado, ele trabalha em parceria, e tudo que nós fazemos é materializado no inquérito policial e levado para o judiciário, né? Essa é a principal função que eu reputo que tem que muito ser desenvolvida ainda, né? É um campo que muito tem que ser desenvolvido. Tomar que eu faço uma relação que a investigação criminal é um alicerce da casa, chamada processo penal. O alicerce você não vê, mas se o alicerce for mal feito, a casa cai. A prova penal, ela é colhida basicamente na fase policial. Se ela for colhida com profissionalismo, com seriedade, com idoneidade, essa prova é praticamente irrefutável em juízo. O promotor vai pegar essa prova e vai dar clareza para o juiz, para as partes lá, para poder provar
a lide. Então, é fundamental que se haja essa visão de valorização dessa parte inicial, para que a casa chamada processo tenha sustentação. Então, a nossa principal função é essa. Eu, pessoalmente, tive uma carreira que eu reputo muito boa, né? Eu tenho só que agradecer. Eu comecei 1 ano e meio numa cidade pequena, de 15 mil habitantes, lá na região de Araçatuba, de Pereira Barreto, que chama Sul de Menus, cidade pequena. Isso. Fiquei 1 ano e meio fazendo clínica geral, né? Região rica, né, doutor? Região boa, de fazendas, de gado, e fazendo clínica geral, inquérito, trânsito, tudo, né? Carteira de identidade e tudo. Depois eu fui transferido para Ribeirão Preto em 94. Que aqui também eu passei por várias delegacias, pelo 1º distrito, pelo 8º, pelo 6º, pelo plantão. E em 2000, doutor Marco, eu fui convidado pelo doutor Espadafora na época, para participar, para compor a equipe do DEINTER, que estava recém-formado. Eu era jovem, delegado ainda, mas foi uma grande honra, fiquei lá 10 anos e meio, desenvolvendo lá todas as funções que o senhor imaginar. Fui lá assistente, fui delegado de sequestro, de assuntos prisionais, de unidade de inteligência, coordenador da Academia de Polícia em Ribeirão. Então eu fiz muita coisa que me trouxe bastante informação. Em 2011 fui convidado para ser corregedor da polícia na região. Fui para lá, fiquei pouco tempo. E recentemente, agora há 1 ano e meio, trabalho com uma outra novidade na polícia, que é mediação e conciliação no âmbito dos crimes de menor potencial ofensivo, que nós montamos o NECRIM, que é o Núcleo Especial Criminal, onde estou desenvolvendo lá e estamos aí satisfeitos até agora. Tá certo. Doutor Jorge, o senhor acredita que no decorrer do tempo, aí, das décadas, o delegado de polícia ele perdeu um pouco de prestígio, um pouco de poder e ganhou um pouco em remuneração? O que o senhor me fala nesse aspecto? Eu sou da geração pós-Constituição, né? Certo. A minha geração é a pós-Constituição. O que eu verifico? Eu verifico que no passado a nossa atividade estava muito atrelada à atividade da década de 70, 60, da atividade dos militares, né? Certo. Então existia assim, até uma certa confusão da população. Com a chegada da Constituição de 88, houve um marco, né? Um marco histórico e juridicamente tem sido uma transformação. Certo. E nós estamos também nos adequando a essa transformação. E o senhor vai continuar falando a respeito disso para a gente, do pós-Constituição, depois do intervalo comercial, que é rapidinho. Aguarde, por favor. ADV Jus, o seu mais novo portal de debate sócio-jurídico. Apresentado e redigido por advogados especialistas de Ribeirão Preto. Aos domingos às 12 horas, entra no ar o programa inédito. O site advjus.net possui conteúdo interativo, além do jornal eletrônico que aborda temas variados, direcionado principalmente aos operadores do direito de uma maneira geral. ADV Jus. Entre em contato pelo 36248774 ou acesse advjus.net e um de nossos representantes vai até você. Ok, voltamos então com o ADV Jus. Dr. Jorge Cury, a gente falava a respeito da Constituição, das mudanças que a Constituição Federal nos trouxe e de aplicação prática na carreira de delegado de polícia. O senhor estava falando, eu queria que o senhor concluísse, por favor. Pois não, ocorre o seguinte, a Constituição de 88 trouxe parâmetros de direitos e garantias individuais muito fortes, né? Estabelecendo uma base de conduta e de garantias para toda a sociedade. Certo. Isso interfere diretamente na investigação policial e no processo penal. Sim. Então, antigamente, o delegado podia entrar na casa desde que pessoalmente conduzindo a investigação. Com a Constituição, nós precisamos do mandado judicial. Mudou, né, doutor? As prisões têm todo um corpo processual balizando e direcionando as prisões. O senhor acha que isso trouxe um engessamento para a polícia, para a investigação? Num primeiro momento, toda mudança, no primeiro momento existe aquela adaptação. Né? Agora, por outro lado, também traz garantias, até para o próprio policial.
Certo. Porque quando você trabalha com mandado de prisão, com prisão em flagrante correto, você, profissional, também trabalha tranquilo. É verdade. Aquela prisão está revestida da legalidade necessária. Né? Então, eu sempre digo, a convicção de um flagrante ou não, ela tem um campo subjetivo, mas analisando provas, indícios e provas. No momento que você concluiu, você tem toda uma formalidade para atender. Hoje em dia tem até que encaminhar para a Defensoria Pública uma cópia do flagrante. Né? A presença do advogado é facultada, prestigiada. Então, isso tudo vem sendo adaptado e eu creio que quem ganha com isso é o próprio sistema processual penal, que está sendo fortalecido. É verdade. Doutor Jorge Cury, o senhor acredita que hoje em dia a gente observa na mídia, né, nas ocorrências aí policiais, que houve praticamente uma inversão de valores aí, né, uma violência muito grande. O senhor acha que hoje em dia é seguro ser delegado de polícia, atividade policial? Realmente você tem toda a razão, que a sociedade está meio com valores distorcidos, né? As questões são muito amplas, atinge a família, atinge carência estatal e etc. Mas realmente há um perigo porque a gente tem que andar armado, você tem que ir atrás do quem cometeu crimes, você nunca sabe exatamente que situação concreta você vai se deparar. Pode ser um caso simples e esse caso simples pode se agravar, a pessoa reagir, você vai atrás de pode ter 4 dentro da residência, você nunca sabe exatamente o que te espera. A gente sempre diz, eles conhecem quem são os policiais, nós estamos à procura dos infratores. E eles contam sempre com um fator surpresa a favor deles, né? Pois é, então a investigação criminal ela tem um risco, até por isso que nós estimulamos muito os policiais a preparação. Sim. Preparação, cuidados, porque o cuidado não pode ser interpretado de uma forma simples. O cuidado é para ele, pessoa física, ele, profissional, e para o próprio investigado. Uma ação mal feita coloca todo mundo em risco. Então, o risco, ele existe. Com capacitação, com inteligência, com planejamento da ação, você minimiza o risco, você não elimina, você minimiza. Mas existe isso. Agora, a gente tem que conviver com isso, como o magistrado conviver, como o promotor convive, mas o advogado às vezes se coloca em situações difíceis. Mas o mais importante, doutor Marco, é o que eu falo, é o profissionalismo. A pessoa pode ser presa, ela sabe por que ela está sendo presa. Né? Ela pode permanecer em silêncio, mas ela sabe os motivos pelos quais. Sem dúvida nenhuma, é isso mesmo. Doutor, a gente tem muito espectador aí, jovem, formando. O senhor recomenda a profissão de policial? Eu recomendo, eu estou há 20 anos, né? Falei para vocês, é uma satisfação ser. Tem dificuldades, evidentemente que tem, certo. Qualquer carreira tem, advocacia tem, o Ministério Público tem, judiciário. Você, para prestar um concurso, tem que se preparar anos. Agora, depende muito, doutor Marco, do que ele quer. É verdade. Se ele vier apenas para um emprego público, eu falo, não venha. Não venha porque você vai se frustrar. Se você apenas quer um salário no final do mês, não venha. Se você quiser servir, se você quiser gostar da parte criminal, se você estiver interessado em ajudar, investigar, em tirar aquela pessoa que está dando problema para a sociedade, colher a prova bem feita, trabalhar tecnicamente, venha que você vai ser feliz. Saiba que o salário vai ser contado, você vai ter que se ajustar, mas eu tenho certeza que se você estiver convencido antes do concurso do que você quer, você vai ser feliz. Com certeza a carreira de delegado de polícia, a exemplo da advocacia, é um sacerdócio sem dúvida, não é isso, doutor? Claro, evidentemente. É isso mesmo. Doutor Jorge Cury, eu quero agradecê-lo muito pela presença. Hoje aqui conosco no ADVJus foi um motivo de muita alegria para nós aqui, viu? Alegria minha, oportunidade de deixar um abraço a todos os advogados. E o meu amigo, eu tomo licença, eu tenho um amigo pessoal,
um professor, meu amigo, que é o Dr. Cid Antônio Veludo Salvador. Pois não. Mande um forte abraço em nome de todos os advogados de Ribeirão Preto, da 12ª. Sinta-se abraçado, Dr. Cid. Muito obrigado, doutor. Nós vamos ficando por aqui, vamos voltar na próxima semana com ADV Jus inédito. Forte abraço, até lá. Programa ADV Jus. Oferecimento: Quali System Informática. Automação e serviços para a área do direito. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. Camisaria Italiana. Há 10 anos vestindo homens de atitude e bom gosto.